Sindicato dos Bancários, 90 anos, fortalecendo a democracia. Neste mês de abril, quando o sindicato completa 90 anos de história, a TVB, a TV dos Bancários, faz um resgate desse período e mostra em uma série de reportagens Perfil dos Bancários, avanços e desafios da categoria os últimos 20 anos de luta da entidade. Aborda os impactos das transformações do sistema financeiro e dos avanços tecnológicos no cotidiano dos bancários e destaca ainda os desafios da entidade para os próximos anos. Quando eu trabalhei no Banco do Estado, né? E era um trabalho tinha muito funcionário porque era manual, era praticamente uma coisa artesanal. O que hoje se resolve no computador rápido, naquela época não. A pessoa chegava, tinha uma plaquinha, entregava na agência, e a consulta era feita em gavetões enormes, toda a clientela, por ordem alfabética, às vezes não, a fila ia aumentando. O sistema bancário brasileiro vem passando por transformações desde o surgimento das primeiras instituições financeiras, sejam elas operacionais ou estruturais, todas implementadas com um único objetivo: aumentar os lucros dos bancos. Mas foi no final dos anos 1970, a partir da esfera internacional, que essas mudanças se intensificaram e entrou em curso o desmonte regulatório. Significa o Brasil aceitar as regras, né, do jogo que estão sendo construídas nesse momento nos países centrais, que são absolutamente favoráveis ao sistema financeiro, que é desregulamentar as economias nacionais no sentido de possibilitar o movimento de capitais. As instituições financeiras utilizaram a desregulamentação para diversificar as suas atividades e ampliar seus ganhos. Os bancos, além de captar depósitos e conceder recursos, passaram a comercializar ações e, a partir daí, os serviços bancários nunca mais seriam os mesmos, já que a venda de produtos e serviços financeiros passaram a figurar entre as principais atividades. Já em 1994, com o Plano Real, o sistema financeiro nacional voltou a sofrer outra mudança: o fim da inflação elevada. Sem essa poderosa fonte de lucro, os bancos tiveram que se reposicionar e passaram a investir em serviços, operações com moeda estrangeira e ainda ampliaram o crédito. A partir daí, os bancos têm que inventar novas maneiras de ganhar dinheiro. Então, eles aplicaram tanto do lado de redução de custos, né, e aí entra uma série de fatores que o movimento sindical conhece bem: redução de pessoal, terceirização, automação e etc. E do lado das receitas, eles tiveram que ampliar o crédito e ampliar também as tarifas bancárias, né? E essa receita específica da tarifa, ela foi crescendo de uma maneira até, de certa forma, exagerada. Também como reflexo da desregulamentação, ocorreu a abertura de mercado nacional a bancos estrangeiros em 1990. Os grandes lucros estimularam ondas sucessivas de fusões e a aquisição de instituições em diversos países e que impactaram no trabalho do bancário. A primeira consequência importante é a diminuição do número de bancários, porque isso fragiliza o poder de negociação dos sindicatos, né? A segunda consequência importante do ponto de vista do trabalho é resultante dessas transformações ocorridas na forma da organização do trabalho como resposta dos bancos à globalização financeira. Nós vamos ter consequências distintas do setor privado, ou seja, dos bancos privados para os bancos públicos. As mudanças drásticas fizeram desaparecer do mercado instituições como o Banespa e Banerj, mesmo com forte resistência do movimento sindical e de setores da sociedade civil. E na verdade, nós ficamos nesses 6 anos, né, que foi da federalização em 94 até 2000 à venda, numa luta incessante contra a política do governo Fernando Henrique Cardoso de privatizar as empresas estatais, né? Então, acho que esse papel do sindicato, né, e dos trabalhadores do Banco do Estado de São Paulo foi um papel realmente pioneiro. Os trabalhadores do Banespa tiveram um papel de destaque porque realmente lutaram contra uma imposição, né, uma lógica dominante, né, que era a venda das empresas estatais. Então foi um momento muito difícil para todo mundo, porque houve um desemprego muito grande por conta de todas as privatizações que ocorreram naquela época, né?
Quando recebemos a notícia da privatização do Banespa, foi nesse dia 20 de novembro, os trabalhadores todos estavam reunidos na frente do prédio principal do Banespa, e quem deu essa notícia foi o João Vacari. Foi um dia extremamente triste, acho que uma data que nenhum banespiano se esquece. Muita gente chorou, porque houve o envolvimento de todos os trabalhadores nessa luta e que só perdemos graças a um tapetão do Fernando Henrique Cardoso. Já os federais, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, também sofreram ameaças, mas passaram por um processo de reestruturação interna, voltada para os padrões bem próximos de sistema privado. Mas foi um período muito ruim para o funcionário, foi um período, a gente chama de anos de chumbo mesmo, né? Porque num dia só, em 95, julho de 95, foram demitidos 14 mil pessoas num plano de demissão voluntárias, entre aspas. Em pouco tempo, 2, 3 anos, foram eliminados 50 mil postos de trabalho no Banco do Brasil. Os salários foram congelados durante 7 anos. Alguns direitos que nós conquistamos ao longo da história foram sendo reduzidos, plano de cargos e salários, a ANUEN foi retirado, uma série de direitos. Eu lembro das lutas do sindicato. Eu lembro que o sindicato orientou o pessoal não aderir ao PDV, né? Assim mesmo, como a situação estava muito ruim, muita gente aderiu. Eu lembro do sindicato lutando, né, contra essas reduções, contra a retirada de direitos. Então o sindicato foi fundamental naquela época, quando eu estava, inclusive, na base, né? Essa mudança toda hoje nos equiparou aos bancos privados do ponto de vista de concorrência, do ponto de vista de desempenho, né? Na segunda reportagem da série, veja como as instituições financeiras acompanham os avanços tecnológicos e ainda os impactos dessas mudanças na vida do trabalhador.